Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais incríveis e inspiradoras de todos os tempos. A multiplicação dos pães e dos peixes. É uma narrativa que não fala apenas de um milagre, mas também nos ensina lições profundas sobre fé, compaixão e o poder do pouco nas mãos certas. Então, prepare seu coração, pois vamos viajar juntos para as margens do Mar da Galileia. Tudo começa num momento de grande popularidade de Jesus. As multidões o seguiam por toda parte, maravilhadas com seus ensinamentos e curas. Após um dia intenso de trabalho, Jesus e seus discípulos tentam se retirar para um lugar tranquilo, para descansar e orar. Eles pegam um barco e atravessam para um local mais isolado. Mas a multidão, faminta por esperança e sabedoria, não desiste. Eles percebem para onde Jesus está indo e correm a pé, contornando o lago. Quando Jesus desembarca, ele se depara com uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Agora, imagine a cena. O sol começa a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Os discípulos, práticos e preocupados, se aproximam de Jesus e dizem: Mestre, este lugar é deserto e já está ficando tarde. Manda a multidão embora para que possam ir aos povoados e comprar algo para comer. A lógica deles era impecável. Não havia recursos, não havia comida, não havia como alimentar tanta gente. Eles viam o problema com olhos humanos, mas a resposta de Jesus os surpreende. Ele olha para eles e diz: eles não precisam ir. Dai-lhes voz de comer. Pensem no choque dos discípulos. Nós, como? Como? Mesmo que tivéssemos 200 denários, não seria suficiente para dar um pedaço de pão a cada um. Eles estavam focados na escassez, na limitação, naquilo que não tinham. Quantas vezes nós também não fazemos o mesmo? Olhamos para os nossos problemas e só vemos a falta de recursos, a falta de tempo, a falta de capacidade. Jesus, então, faz uma pergunta simples: o que vocês têm? Ele não pergunta o que eles não têm, mas o que eles têm. André, irmão de Simão Pedro, se manifesta. Está aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? 5 pães e 2 peixes. Era o lanche de um menino, algo tão pequeno, quase insignificante, diante da necessidade de milhares. Mas para Jesus era o suficiente, era o ponto de partida. Isso nos ensina algo poderoso. Jesus não nos pede o que não temos. Ele nos pede para oferecer o que temos. Por mais simples que pareça, seu talento, seu tempo, seu pouco recurso, seu coração disposto. Aquele menino, de forma anônima e generosa, entregou tudo o que tinha. Ele não guardou para si. Ele confiou e compartilhou. Ele se tornou parte essencial do milagre. Então, Jesus dá uma instrução: fazei o povo assentar-se em grupos na relva verde. Os discípulos organizam a multidão em grupos de 50 e de 100. Havia ordem no meio do caos iminente. Essa organização não era apenas logística, era um ato de fé. Eles estavam preparando a mesa para um banquete que ainda não existia. Estavam agindo como se o milagre já tivesse acontecido. Isso é fé em ação. Preparar-se para a bênção que você pediu. Com a multidão assentada e em expectativa, Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes. E o que ele faz? Ele não reclama da escassez. Ele não se desespera. Ele simplesmente olha para o céu e dá graças. Ele abençoa o pouco que tem. A gratidão precede o milagre. Quantas vezes esquecemos de agradecer
pelo pouco que temos, sempre focados no que nos falta. Jesus nos mostra que um coração grato é o solo fértil onde os milagres florescem. Depois de agradecer, ele parte os pães e os dá aos discípulos para que os distribuam. E então o impossível acontece. Os pães e os peixes começam a se multiplicar nas mãos dos discípulos. Quanto mais eles distribuíam, mais havia para distribuir. Não era uma mágica, era um milagre de provisão divina. Todos comeram, não um pedacinho, não uma amostra. Todos comeram até ficarem completamente satisfeitos. A abundância de Deus não é mesquinha, ela é transbordante. E a história não termina aí. Após todos estarem saciados, Jesus dá mais uma instrução: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Os discípulos encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães de cevada e dos 2 peixes. 12 cestos, mais do que tinham no início. Isso mostra que com Deus não há desperdício e a provisão é sempre maior do que a nossa necessidade. Os 12 cestos talvez simbolizassem um para cada discípulo, uma lição palpável de que, ao servirem, eles também seriam sustentados abundantemente. O que podemos aprender com essa história fantástica? Primeiro, a compaixão de Jesus. Ele viu a multidão não como um incômodo, mas como ovelhas sem pastor, e seu coração se moveu por elas. Segundo, a importância de oferecer o que temos. Não subestime seu pouco. Nas mãos de Deus, o pouco se torna muito. Terceiro, o poder da gratidão. Agradecer pelo que temos abre as portas para recebermos mais. Quarto, a fé em ação. Organize-se, prepare-se para a bênção, mesmo antes de vê-la. E por último, a natureza abundante de Deus. Ele não apenas supre nossas necessidades, ele o faz de forma transbordante, superando todas as nossas expectativas. Essa história nos desafia a olhar para as nossas próprias vidas. Onde você vê escassez? Onde você se sente limitado? Lembre-se do menino com seu lanche. Lembre-se de Jesus, que abençoou o pouco. Entregue seus 5 pães e 2 peixes nas mãos de Deus. Confie que Ele pode multiplicar, que Ele pode fazer o impossível acontecer. Seja um instrumento de bênção na vida de outros. Mesmo que você ache que tem pouco a oferecer, o milagre não estava nos pães, mas no abençoador dos pães. O poder não está em nossos recursos, mas no Deus a quem servimos. Que possamos viver com essa confiança, essa generosidade e essa fé todos os dias. Espero que essa reflexão tenha tocado o seu coração como toca o meu cada vez que a leio. A mensagem é atemporal e transformadora. Muito obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Deixe nos comentários o que mais te impactou nesta história. Fiquem com Deus e até a próxima.